Então, pode perguntar. Quando é muito comum que as crianças, né, manifestem qualquer tipo de mediunidade, né? É muito comum a gente ouvir. Mas isso acaba muitas vezes se perdendo, né? Quando a criança vai ficando mais velha. O porquê que isso acontece e é possível você recuperar essa sensibilidade, essa mediunidade ao longo do tempo? Então, com os trabalhos mediúnicos, a pessoa entrando numa casa espírita, começando a estudar, ela vai começando a perceber. Às vezes ela já tem isso, mas ela não consegue perceber, porque ela não consegue se Está conectar. sintonizada, né? Ela não consegue. As crianças, os animais também conseguem ter uma visão do plano espiritual. E as crianças também. Até 7 anos, elas têm um amparo do mentor, né, que está acompanhando ela. Depois, essa caminhada continua, mas o mentor não fica o tempo todo, né, que é o que a gente fala de anjo da guarda. O anjo da guarda, ele não está a nosso dispor. Ele tem, no plano espiritual, você trabalha, você estuda, você evolui no plano espiritual, você é uma outra vida, né? Mas é muito parecida com essa que a gente está aqui. Aí vocês vão perguntar, como é que você sabe? Por causa da doutrina, que a gente vai estudando. Ou será que ela Posso fazer uma pergunta? Ela está espiritualizada ali? Não, eu estou mesmo aqui. Posso fazer uma pergunta? Fala, Fátima. Eu estava, inclusive, anotando isso, porque aí, a aula, antes, aqui, nos momentos anteriores, a gente desencarna só com os morais, só com aquilo que como a gente é. Se eu sou ruim, eu vou desencarnar como ruim, e depois eu volto para melhorar, não é isso? A desencarnação? Aí eu ia realmente perguntar, e os animais? Aí você falou alguma coisa dos animais. Os animais também são assim? Os animais estão o processo evolutivo, eles estão num processo evolutivo. Todos nós nascemos do átomo, todos nós, todos. E nós passamos por esse processo, vamos evoluindo, que é o processo da evolução, né? Mais adiante a gente vai falar um pouco mais detalhadamente sobre isso. Mas só para te dar um norte, né, do que seria, os animais eles também têm um processo de evolução. Só que existe um não esclarecimento, porque nós não somos ainda capazes para poder fazer essa compreensão do que acontece para passar para o reino animal, para o reino hominal. Existe um pulo, né? Esse pulo ainda não está explicado detalhadamente para nós. Existe já uma explicação que, na verdade, nós descobrimos, eu e a Marilena, outro dia, porque a gente está fazendo aprendizes do Evangelho e a gente tem uns cursos que também fazem parte do aperfeiçoamento, você enquanto dirigente, voluntário, educador, todos somos convidados a fazer esses cursos. Então, como a doutrina também é muito dinâmica, você vai sempre recebendo informações da espiritualidade que vão te preenchendo essas lacunas. Então, existe um pulo entre o reino animal para o reino hominal, né? Então, mas, ou seja, nós todos passamos por isso. Nós todos também fomos animais e passamos para seres racionais, hominal, onde nós pensamos, né? Porque os animais não, eles têm o pensamento limitado, né? Eles pensam também, mas eles não pensamento descontínuo. Nós temos pensamento contínuo, eles não. Então, os animais também fazem parte do processo evolutivo. Tanto que a gente pode perceber, por exemplo, animais que são muito inteligentes, são os cachorros, os gatos, os cavalos, né? Os elefantes. Eles têm uma outra... são mais inteligentes, vamos dizer. Então, são animais que estão mais próximos desse pulo, mais próximos para passar para o outro estágio. Tá?
Posso fazer uma pergunta? Mas isso, eu me lembro quando eu participava de um grupo de estudos também, chama-se, né, porque eu acho que ainda tem, a Seara da Paz, e a dona Norma era a nossa dirigente. Eu lembro que havia naquela época uma discussão, porque me parece que não era um senso comum. Havia uma linha dizendo que os animais, sim, dentro da evolução deles, mas eles continuavam sendo animais. E nós, que não haveria este pulo, que havia realmente uma separação entre animal e homem, quer dizer, cada um dentro da sua linha, crescendo na sua evolução. E havia uma linha que sim, que aceitava o fato de que haveria esse pulo. Hoje nós temos uma opinião fechada ou um estudo já fechado em relação a isso? Já temos informações mais esclarecidas sobre esse. Maria Helena, me lembra aí o nome do ser de passagem, como é que é o nome? Não os gnomos, é os... Ai, meu Deus, fugiu totalmente o nome. Nossa, você falou gnomos, eu fiquei com eles. Os seres, quando eles passam do... Já tem estudo. Eu vou até perguntar para o Costa, que é o que fez o curso conosco, que passou o curso recentemente, que o curso se chama Do Átomo ao Arcanjo. Todo o processo evolutivo. Vou buscar essa informação nesse curso que nós fizemos e vou te passar exatamente essa questão, tá bom? Passa para nós, viu, Luzia? Eu vou passar no grupo para vocês terem essa informação, para vocês lerem, tá bom? Seria ótimo. Só um pouquinho, Lu. Oi. Quem tem ou tem interesse no Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, ele traz toda essa concepção de transformação, de evolução, tanto desde o início lá, do átomo, mineral, o animal, enfim, até o hominal. Né? Então, ele ainda traz isso. E o caminho da luz também, né? Sim. Esse livro é bem esclarecedor também, porque são temas, né, que quando a gente começa a ter contato, a gente quer saber como que funciona, como que está caminhando, e mesmo esses livros terem sido lançados há anos atrás, eles trazem isso muito atual para o nosso dia de hoje, né? Então, quem tem essa possibilidade e tem esse interesse, esses dois livros são extremamente esclarecedores. Nós aqui dentro do ID, a gente não vai se aprofundar nesse tema, né? A gente vai dar assim pinceladas, vamos dizer assim, porque não é o objetivo do ID se aprofundar nisso. Mas a partir do momento que vocês continuarem a estudar a doutrina, vocês vão ter a possibilidade de ter esse contato com esse assunto de uma forma bem mais profunda. E é extremamente interessante. Aquilo que a Lu trouxe, né, do espiritismo, né, falando do homem, de onde viemos, para onde vamos, né, como que surgiu, né, como que surgiu esse mundo que a gente está, né, é só esse mundo ou existem outros? E nesses outros mundos tem animais também, não tem? Tem seres humanos? Que seres são esses? Então, tudo... dentro da doutrina existe a possibilidade da gente ter esse conhecimento mais profundamente. Eu ainda não tenho, a gente viu o átomo arcanjo, agora acabamos há pouco tempo, mas falta muito ainda para a gente se aprofundar, né, Lu? Porque coisas assim que ao primeiro contato você fica assim, nossa, e agora, né? Mas é o estudo.
a doutrina é estudo, é estudo, é estudo. Porque cada vez mais que você entra em contato, você vê que existe mais coisas para conhecer, né? Para você aprender, para você entender, tá? Não sei se deu para ajudar. E o Tem uma importante, coisa. deixa eu só fazer uma finalização que é importante. Tudo que a gente esclarece agora sobre esse átomo ao arcanjo está tudo nos livros. Só que antes você lia e não tinha essa compreensão, esse esclarecimento. Agora, você vai se aprofundando, vai estudando, vai entrando mais a fundo, você consegue entender aquilo que foi escrito pelo André Luiz há não sei quantos anos atrás. Então, tudo o que se baseia o estudo, tanto do ID como do átomo ao arcanjo, todo o estudo, está tudo na doutrina, sendo esmiuçado, sendo explicado de uma melhor maneira. Então, não é nada achismo, é tudo baseado no que está escrito. Então, por isso que eu não quero falar de uma maneira assim, de uma maneira irresponsável, eu quero passar essa informação aonde está. Então, a Maria Helena já passou os 2 livros, a gente vai colocar o nome dos livros. Se vocês quiserem, vocês conseguem fazer a leitura desses livros por PDF, que está facinho para baixar. E aí, essa outra informação dessa passagem dominal, eu já escrevo para vocês também, mas tudo baseado em livros, tá? Então, pode perguntar quem ia perguntar. Não, é exatamente isso, porque no decorrer das nossas aulas, eu acho que uma coisa vai puxando a outra. Ah, sim. Isso vai acontecer mesmo, e eu acho que essas informações, aonde a gente buscar isso, até para poder a gente começar a nos enriquecer um pouquinho mais, até para a gente ter condições de acompanhar melhor as aulas, né? Ah, sim, então, realmente... então, assim, a gente quer, pelo menos eu e a Pâmela, queremos sim a indicação desses 2 livros e dessa terceira informação que você está mencionando, sim, que a gente quer dar uma estudada em cima disso. Obrigada. Legal, pode deixar. Luzia, Fala, Luzia. Neuza. Fala, Neuza. É o seguinte, você falou do gato, do cachorro, do cavalo. Isso. Então, eu não sei se eu entendi errado. Essa evolução dos animais que chega no macaco, que é aquele mais próximo também do nosso DNA... Está no mesmo nível, Mas na espiritualidade não segue essa evolução do macaco. Vamos dizer, o macaco é o último animal para depois virar homem? Não, não tem nada a ver. Não é só o macaco. Tem o cavalo, tem o elefante, tem outros animais também. Pode passar de cachorro para ser humano. Mas ainda tem exatamente essa informação que eu vou passar. Entre o animal e o homem, existe um outro ser que se forma. Um outro ser que já começa a andar com os 2 pés. Liga o som, Marilene, ela descobriu. Espíritos da natureza. É isso. Os espíritos da natureza. Como que é? Olha, eu fui pegar a anotação, aí me veio, são os espíritos da natureza, olha nossos mentores. Eu estou aqui com o meu caderno do curso do Matos, procurando, desesperado. Aqui. Não, eu peguei aqui, olhei e me veio, espíritos da natureza, pronto. Então, são os gnomos, né? Vamos dizer assim, né? Que não é esse nome, né? Esse nome é um nome espiritualista, não é esse. Então, os espíritos da natureza, sim. Mas essa informação, até o slide que tiver, eu passo para vocês, porque é muito interessante. Tá? Então, entre os animais, da passagem do estágio animal para o estágio hominal, existe este ser da natureza que você passa por ele. Tá? Então, é esse o pulo, né? Vamos dizer assim. Tá? Então, posso seguir? Então, vamos lá. Vou aguardar, tá bom? Sim, obrigada. Pode deixar. E é legal, porque o que acontece? Como a gente está passando essas informações, que a gente tem um cronograma a seguir, a gente sabe, porque a gente começou também, e a gente quer muita coisa, né? Quando você está começando, você fala, nossa, eu quero descobrir isso e aquilo.
Na verdade, a gente não vai poder dar aulas sobre isso, né? Por quê? Porque existe tudo um processo. A mesma coisa, ninguém consegue fazer uma conta de divisão se você não começa com adição, né? Então, ou seja, é tudo um conteúdo, a gente vai tendo que aprender o alfabeto do espiritismo, tá? Então, esse é um ponto quase no final, mais ou menos, né? Mas eu acho que a gente dando os livros e vocês querendo mesmo se aprofundar, é legal, né? Eu acho que não tem problema nenhum. E o que a gente puder esclarecer, a gente vai esclarecendo. Vamos lá. Então, agora a gente vai conhecer um pouquinho da vida do Kardec. Então, o Kardec é o Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele nasceu em 3 de outubro de 1804, em Lyon, na França. Aos 18 anos, mestre colegial de Ciências e Letras. Desde os 20 anos, renomado autor de livros didáticos, alcançando pouco mais tarde notoriedade na profissão de educador, na qual fora aprimoradamente preparado na Suíça. Denisard conhecia a fundo os idiomas francês, alemão, inglês, italiano, espanhol, além do holandês. Então, ele era um homem muito inteligente. As qualidades de homem, bom, gentil e jovial, refinado bom senso e seu discernimento criterioso, características marcantes de sua personalidade de homem de saber. Ou seja, ele era um pesquisador, ele era um cientista. Em 1855, foi convidado por um amigo a assistir às manifestações das chamadas mesas girantes, atrações públicas que ocorriam nos salões da capital francesa. Deveras, já ouvira sobre o assunto das mesas girantes e não entendia ao certo do que se tratava. Então, era um número assim de entretenimento, né? Então, as mesas girantes eram entretenimento, eram assim que eram tratadas. Mas como o Kardec ele era um homem criterioso, não se deixava levar por modismos. E como cientista estudioso do magnetismo humano, acreditava que todos os acontecimentos poderiam estar ligados à ação das próprias pessoas envolvidas e não de uma possível intervenção espiritual. Então, ele achava que tinha charlatanismo no meio dessa conversa aí. Então, ele falou assim, não, eu vou ter que observar isso de perto porque tem alguma coisa errada. O professor Rivail, então, participou de algumas sessões e algo começou a intrigá-lo. Percebeu que muitas das respostas emitidas através daqueles objetos inanimados fugiam do conhecimento cultural e social dos que faziam parte do espetáculo. Então, as questões que tinham durante aquelas manifestações não tinha nada a ver com as pessoas que estavam lá. Então, eram questões que eram levantadas e que não diziam nada, não tinham nada a ver com as pessoas que estavam participando. Como os móveis por si só não poderiam mover-se, fatalmente havia algum tipo de inteligência invisível atuando sobre os mesmos. Então, tinha algum ser inteligente que passava as informações e respondendo aos questionamentos dos presentes. Então, se os presentes estavam questionando, eles não tinham a capacidade de responder aquelas perguntas, alguém estava respondendo. Rivail presenciava a afirmação daqueles que se manifestavam, dizendo-se almas dos homens que viveram sobre a terra. Foi então que uma das mensagens foi dirigida ao professor. Então, ele estava questionando, será? Então, aí a mensagem que ele recebeu foi o seguinte: um ser invisível disse-lhe ser um espírito chamado Verdade e que ele, Rivail, tinha uma missão a desenvolver, que seria a codificação de uma nova doutrina. Esse ser invisível apareceu na frente dele? Não, foi através de um médium. O espírito de Verdade disse-lhe ser de uma falange de espíritos superiores que vinha até os homens. Cumprir a promessa de Jesus, isso aí está escrito no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 15 a 26. Então,
que vinha o Espírito da Verdade que estava falando isso. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Consolador, quem é o Consolador? É o Espiritismo. O Espírito da Verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós os conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele ensinará todas as coisas, a ciência, a filosofia e a religião. Através dos espíritos, Rivail descobriu que em uma de suas encarnações anteriores foi um sacerdote druida de nome Allan Kardec. Então, o que esse sacerdote druida? Era uma pessoa inteligente da época, era uma pessoa que era consultado para todas as questões religiosas, jurídicas, educacionais, era um pensador da época. Então, o Allan Kardec, o Rivail, na atual encarnação, onde ele estava recebendo a orientação de fazer a codificação, ele recebeu a orientação de dar o nome de Allan Kardec, que era o nome de um pensador no passado, em outra encarnação. Foi então que ele resolveu adotar este pseudônimo durante a codificação da nova doutrina. Mas por quê? Porque viria a se chamar doutrina espírita ou espiritismo. Mas por que ele mudou de nome? Kardec assim procedeu para que as pessoas, ao tomarem conhecimento dos novos ensinamentos espirituais, não os aceitassem por ser ele, um conhecido educador que a estivesse divulgando. Ou seja, não era ele que estava escrevendo. Como é que ele ia admitir alguma coisa que não era ele que estava escrevendo? Então, ele usou do pseudônimo também por essa questão. Além de ele não usar o nome dele como cientista, como educador, como homem inteligente, para ganhar prestígio em cima da obra que ele estava recebendo dos espíritos, né? Mas assim que todos os que tivessem contato com a Boa Nova, com a doutrina, aceitassem pelo seu teor racional. Então, ele não queria que vinculasse o nome dele, que era um homem famoso na hora, inteligente, cheio de prestígio, com a doutrina que ele estava codificando. Ele queria que fosse o mérito pela própria obra e sua metodologia objetiva, independente de quem a divulgasse ou a apoiasse. Então, vamos parar mais um pouquinho aqui. E aí? Alguma dúvida sobre o Kardec, por enquanto? Ô, Luzia, por um acaso ele não teve medo do nome dele estar relacionado a essa religião nova que estava surgindo, né? Religião Sim. também, porque ele era uma pessoa importante, ele poderia receber algum tipo de descrédito na vida pessoal dele? Ele teve no filme. Oi? Teve isso no filme, né? No filme eu vi, ele teve, coitado, ele passou maus bocados lá, mas ele permaneceu firme. Sim, exatamente. O objetivo, a princípio, não foi esse. Ele não teve medo, porque ele se sentiu, como ele era um pesquisador, aquilo era uma verdade para ele. Aquilo estava sendo verdadeiro para ele. Ele estava colocando fé naquilo tudo que ele tinha visto. Porque, na verdade, todas o livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro da codificação, ele fez uma pesquisa muito grande. Ele não era só um espírito que passava essa informação. Foram outros pesquisadores em outros pontos, em outros lugares distantes, em outras cidades, que foram fazendo as mesmas perguntas para outros médiuns que recebiam a orientação dos espíritos e passavam a mesma mensagem. Então, foi uma pesquisa científica. Não foi uma coisa que ele teve um contato com o médium e o médium pegou, passou a informação para ele. Não foi assim. E ele usou desse nome por orientação também dos espíritos, mas não com medo de que ele fosse
de que ele tivesse um receio de ter o seu próprio nome jogado à lama, né? Que na verdade ele teve no filme, se você puder assistir, a gente tem uma visão mesmo da época, de como foi complicado, né? Mas como qualquer pessoa que vem com uma nova doutrina, você tem que ir com tudo, né? Você tem que acreditar naquilo que você está fazendo e seguir em frente, né? E se é uma coisa realmente que tem fundamento, aquilo prevalece, que é o que acontece, né? A doutrina está até hoje e está crescendo cada vez mais. Então, através dessa bandeira que ele levantou, as coisas começaram a encaminhar, né? Então, na verdade, eu acredito que essa orientação veio dos espíritos superiores da mudança do nome, mas porque o prestígio dele, ele não queria não que ele não quisesse que o nome dele fosse colocado em questão, mas que não colocassem a doutrina por mérito dele, porque não era mérito dele, era mérito da espiritualidade. Ele não podia assinar como sendo dele, ele não era dele. Ele apenas codificou, ele apenas organizou junto com os outros colaboradores também. E tem, Lu, só uma parte, no próprio Evangelho e no Livro dos Espíritos também tem, a parte que eles chamaram de instruções dos espíritos. Então, Kardec decodificou, fez a codificação de alguns temas, por exemplo, do Evangelho, e logo em seguida vinha vários espíritos falando a respeito do tema, né? E isso tem também no Evangelho, né? Então, até para mostrar, olha, não foi só o Kardec que falou a respeito, nós espíritas superiores, né, que estávamos junto com ele, também passaram dentro do Evangelho, passando as instruções. Né? Então, é isso que a Lu está falando, né? Não foi só um espírito, foram vários. E não foi só em um lugar, foram em vários lugares, né, Lu? Sim. Vários então, me fugiu. Mais alguma coisa, Neuza? Não, eu acho absolutamente louvável e admiro Kardec, estou aqui por causa dele, mas eu só disse isso porque seria absolutamente compreensível se ele tivesse esse medo naquela época, porque até hoje tem gente que duvida, né, que se fala com o espírito. Então, eu acho absolutamente compreensível que ele pudesse vir a ter esse medo por causa da família dele, por causa da profissão dele, enfim, tudo. Mas eu acredito que possa ser por essa humildade, eu acho, porque ele era uma pessoa de muito caráter. Sim. E depois todo mundo sabia que ele tinha escrito, né? Ele na verdade, ele colocou esse codinome para não ligar, para as pessoas poderem começar a se interessar, né? Mas no final todo mundo sabia que era ele mesmo que tinha escrito. Bom, então deixa eu voltar. Obrigada. Nada. Está acabando. Espero que vocês não estejam muito cansados. Então, vamos lá. Bom, quanto tempo Kardec demorou para codificar? Ele demorou 14 anos organizando a doutrina espírita, com todo um esquema coerente montado. Allan Kardec preparou o lançamento das 5 obras básicas da doutrina espírita. O primeiro livro da codificação foi publicado em 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos. É um livro de perguntas e respostas. Posteriormente foram lançados os demais, ou seja, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, em anos alterados. Estes livros contêm toda a teoria e prática da doutrina, os princípios básicos e as orientações dos espíritos sobre o mundo espiritual, sua constante influência sobre o mundo material. Durante a codificação, Kardec lançou um periódico mensal chamado Revista Espírita, no ano de 1858. Nele comentava notícias, fenômenos mediúnicos e informava aos adeptos da nova doutrina o crescimento da mesma e a sua divulgação.
No mesmo ano, Kardec viria a fundar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Constituída legalmente, a entidade passou a ser a Sociedade Central do Espiritismo, local de estudos e incentivadora da formação de novos grupos. Então, veja bem o futuro que ele conseguiu colocar no Espiritismo, né? Allan Kardec ele desencarnou em 31 de março de 1869, aos 65 anos, vítima de um aneurisma. Sua persistência e estudo constantes foram essenciais para a elaboração do movimento espírita e organização dos ensinos do espírito de verdade. Então, esse aqui é o túmulo do Kardec na França. O codificador da doutrina espírita desencarnou em 31 de março de 1869, aos 65 anos. Em sua lápide, lê-se a seguinte frase em francês: nascer, morrer, renascer, ainda, e progredir sem cessar. Tal é a lei. Rivail era discípulo de Pestalozzi, chamado o pai da pedagogia moderna, e casado com Amélie Gabrielle Baudet. Lógico que eu tinha que colocar a esposa, que a esposa está sempre dando apoio para o marido, não podia deixar de colocar, ainda coloquei ela em vermelho. E aí a gente termina com o Consolador prometido. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. João, capítulo 14, versículo 15 e 26, que é o Consolador prometido, que é essa doutrina maravilhosa que tanto nos ensina a todo dia e tanto nos ajuda a evoluir. Então, antes da gente se despedir, muita paz e luz a todos, eu vou interromper o compartilhamento e aí a gente pode ligar as câmeras para a gente se ver, ligar o som. Elizabeth. Liga o som, Neuza. Som. Sônia, liga o som. Isso. Você falou para mim que vocês poderiam mandar por PDF aquele livro Palavras de Vida Eterna. Vocês têm? A gente pode mandar, sim. Pode mandar, sim. Ah, por Te favor. manda por e-mail, né? Pode ser Melhor. e-mail. Tá. Pode ser. Porque às vezes fica difícil para abrir. Quem mais? A gente pode mandar pelo WhatsApp, quem não conseguir abrir, aí avisa que a gente manda pelo e-mail. Pelo e-mail. A gente põe no grupo, né, Lu? Isso. Isso. Aí vocês abrem. E aí, meninas? Muito bom. Tudo certo? Foi cansativo, foi bom, deu para segurar. Não, foi muito bom. Vocês vão dando um ponto aí para a gente poder ir arrumando, porque a gente tá brincando disso agora nova também. Foi muito bom para mim, só que eu fiquei mais complicada ainda. Ah, mas é assim. Para mim, que é a primeira vez, para mim foi ótimo. Mas o objetivo da doutrina, Fátima, é colocar dúvida. É colocar dúvida. Mas olha, eu já tinha muito. Por exemplo, eu achava que ninguém ia falar sobre animais. Nossa, teve um monte de fala e eu tenho assim muita curiosidade. Eu também tenho. Muita, sabe? Quando começou o assunto, falei, meu Deus, não vou nem entrar, porque senão nós não vamos sair mais. Então, exatamente. Tem determinados assuntos que dariam 3, 4, dariam um curso todo. Sim. E aí não cabe ainda. Por que não cabe? Porque a gente precisa ainda passar por outros conteúdos para conseguir entender. São 6 livros da codificação. A gente não vai conseguir passar tudo. E a gente conseguir... Eu acho muito complicado. Pegar essa passagem do animal para o hominal, a gente começou agora. Por quê? Porque veio o estudo, né? Porque como o Espiritismo é uma religião dinâmica, né? Porque à medida que a gente vai evoluindo, que a ciência vem esclarecendo assuntos também, a gente acrescenta na doutrina e coisas que a gente não estava entendendo dentro dos livros codificados, a gente começa a entender. Porque o plano espiritual é muito mais evoluído que o nosso, né?
do que nós estamos aqui. Então, a nossa compreensão, a gente tem que se colocar aqui, assim. Quantas encarnações a gente vai precisar para evoluir? Várias. Quantas nós já passamos? Quantas nós evoluímos? Muitas também. Então, a gente está adquirindo conhecimento, crescendo, evoluindo, aprendendo. E é assim que vai. É assim que... Mas a gente quer uma coisa para ontem, né? A gente é assim. Um ser humano é assim. Exatamente. Mas nós somos imediatistas. à medida do que a gente puder esclarecer assim, às vezes não na aula, mas a gente passa os livros. Você falou assim, olha... Sim. Mas essa troca é importante, né? E vai vendo o que você vai ver. Porque, às vezes, o que acontece? A gente vai e passa o livro. Mas aí, como você ainda não conseguiu ter a evolução do estudo das obras, você lê e fala assim, pô, esse negócio aqui não estou entendendo nada. Nada. Então, Aliás, aí você passa para a gente e vê se a gente consegue dar uma bola redonda aí, jogar uma bola aí para poder facilitar. Né? Mas, Fala, na verdade, Pamela. Mas, na verdade, é uma coisa atrás da outra. A gente tem que ter paciência para poder ir aprendendo mesmo, né? Sim. Fala, Pamela. Eu tenho um livro bem legal para indicar para quem quer saber mais sobre os animais também, que eu comprei numa outra casa espírita que eu frequento, e ele é bem interessante. Então, depois eu coloco no grupo para vocês, quem tiver interesse. Legal. Eu quero, legal. Obrigada. Eu comecei agora, mas se não me engano chama Os Animais Merecem o Céu, eu acho que é isso. Tá. Acho que eu já vi lá Eu no já ouvi ele já. Eu já li também. A gente tem que ter sempre cuidado com livros espiritualistas e livros espíritas, porque eles têm uma certa diferença. Mas esse dá para ler. Tranquilo. Que esse eu comprei na casa espírita que eu frequentava. Mas os espíritas também têm livros espiritualistas também. Tá. Então, mas eu acho que está valendo. Mas esses dois livros que que a Maria Helena passou, e a gente vai colocar o nome direitinho, esses são obras mesmo espíritas, né? Que a gente estuda eles para a gente poder chegar nessas conclusões, viu, Débora? Que você... Então, como antes não tinha, e o Espiritismo é uma dinâmica... Sem dúvida. Então, esses esclarecimentos vão sendo passados, e aí a gente acha a definição sempre nas obras. Sim. Está sempre tudo aqui. Basta a gente poder fazer a interpretação. E aí, à medida que a gente vai adquirindo conhecimento, a gente vai conseguindo interpretar. Esses dois livros que a gente mencionou, Caminho da Luz e Evolução em Dois Mundos, eles não são fáceis de ler. Não Principalmente Evolução em Dois Mundos. Eles são bastante complexos, né? Por isso que quando a Lu falou assim, olha, é bom a gente, quem não tem nenhum conhecimento, é bom ter esse inicial para quando começar a ler essas outras obras espíritas, já vai começar a ter um entendimento, né? A gente já leu ele há anos atrás, estudamos. Hoje a gente está fazendo cursos extra que a gente, poxa, não me lembro, nossa, e a visão é totalmente diferente. Totalmente diferente. Entendeu? Os médicos não têm que se atualizar constantemente, os médicos? Ou seja, Sem todos nós, qualquer profissão você tem que se atualizar, mesma coisa, o mundo está evoluindo. Então, a visão que você tem dele, você também tem que ter. E não é porque é religião que tá congelada. A religião tem que acompanhar você, que você está evoluindo. Então, E você disse uma coisa importante, a ciência, a própria ciência, ela é propulsora a isso, né? Então, a ciência, quando a gente assistia, agora eu vou entregar a minha idade, o Homem Biônico, aquele filme, a gente achava aquilo impossível. Eu trabalho na área médica, e quando a gente assistia aquele filme, você achava, que coisa impossível, imagina. É verdade. Hoje nós sabemos, né, com toda a tecnologia que nós temos e vamos ainda alcançar, nós vamos além do homem biônico. Sim. Né?
Então, eu acho que a própria ciência, como você disse, né, a espiritualidade está além da ciência, né? Mas eu acho que tem que ter um equilíbrio de informações, né? Então, a ciência vai impulsionando isso e o espiritismo vai dando embasamento e a gente vai acompanhando com um certo equilíbrio, né? Sim, exatamente. Então, A gente lembra, né, para ser um negócio mais infantil, os Jetsons, né? O desenho dos Jetsons. Assim, você assistia, exatamente. nossa, eu quero ver, eu quero viver, eu estou vivendo. O Eu tempo só não achei aquela Exatamente. máquina de emagrecer, né? Para entrar do jeito que você voou. Só essa que não fizeram ainda. Mas é porque depende do nosso esforço, Suzana. Aí é que é. Esse não tem jeito, é. Depende do nosso esforço aqui para poder emagrecer, tá difícil, né? Verdade. E outra coisa legal também que eu acho que é interessante quando o Kardec fez os estudos dele, né? Que nós tínhamos, naquela época não havia telefone, não havia internet, não havia, enfim, celular, e as manifestações aconteceram em outros continentes Isso. simultaneamente, né? Com pessoas que não tinham conhecimento uma das outras, e aí começaram, quer dizer, esse movimento fizeram com que elas criassem uma conexão. Então, isso é importante, dizer que naquela época, com toda a falta de tecnologia, e particularmente de comunicação, que era só através de cartas, né? Como as manifestações ocorreram no mundo todo, em todos os continentes, cada um, e tudo no mesmo momento mesmo, né? Exatamente. E uma coisa que eu até puxei, eu não coloquei porque eu achei que ia ficar muita coisa, o espiritismo, na verdade, aqui no Brasil é o lugar onde tem mais força, né? E aí você fala, mas por quê? Ele surgiu lá na França, por que que aqui, né? E aí eu fui atrás. E aí eu vou ler um pedacinho. O sucesso do espiritismo no Brasil, onde tem mais seguidores do que na França, pode ser explicado ainda pelo processo de religiosificação da doutrina no país. Essa é a opinião de Célia Ribas, doutora em Sociologia, da USP, e professora do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora. Se na terra de Kardec o espiritismo tinha caráter majoritariamente científico e filosófico, então, como ele era um cientista, um pesquisador, então acabou tendo mais esse lado forte lá. Quando veio para o Brasil, veio com essa visão religiosa. Então, por isso que aqui ficou mais forte, tem mais espíritas do que lá. Né? Claro que isso está mudando. Luzia, hoje, Luzia, como eu te perguntei na última aula, né, por que não continuava as pesquisas, né? Lembra que você me respondeu que a mudança seria agora mais moral? Então, eu ainda continuo pensando nisso e eu acho que seria interessante, depois de tantos anos, como disse a colega, que naquela época tinha o impedimento, porque não tinha internet, não tinha evolução científica que tem hoje. Talvez hoje fosse interessante uma bancada de cientistas com o conhecimento que a gente tem hoje para fazer novamente o questionário com os espíritos da verdade, para a gente poder evoluir um pouquinho mais, porque eu vi no Livro dos Espíritos que tem algumas perguntas que o espírito responde. Nós não temos nenhum exemplo na Terra para servir de modelo para vocês entenderem. Isso. Mas, passado tantos anos, né, a medicina evoluiu, a ciência evoluiu tanto, né? Talvez fosse interessante uma bancada de cientistas, porque eu não saberia o que perguntar, o meu conhecimento é muito limitado. Mas se nós tivéssemos um físico, um médico, enfim, pessoas de alto calibre científico, né? Para fazer uma nova bateria no espírito, talvez agora ele tivesse outras maneiras de responder e a gente poderia avançar mais um pouquinho nessa grande descoberta que foi a existência de uma outra, de um outro mundo onde as pessoas estão lá mesmo depois de desaparecerem aqui da Terra, né? Mas eu acho do século, né?
Eu entendo que essas respostas que tem, né, no Livro dos Espíritos, eu acho que não é nem não é porque eles não tenham as respostas, porque eles têm essas respostas, né? Mas nós não temos o preparo necessário ainda para ter o entendimento dessas respostas, né? Eu acredito que é por aí. É exatamente isso. A comunicação, ela existe diariamente, ela é constante, a comunicação entre nós e os espíritos. Não existe na casa espírita, eu só vou no centro porque é lá. Não, você está cercado de espíritos ao seu lado. São os espíritos familiares, os seus obsessores. Então, está todo mundo ali, está todo mundo. Dependendo do que você tem de energia, é o que está próximo de você. Então, essa comunicação você tem quando você sonha, Neuza. Quando você sonha, você se desdobra. Então, é como se o dormir, a gente coloca como se fosse uma semi-morte. Porque você se desdobra, você vai para o plano espiritual. Quando você sonha com um parente que já desencarnou, você se encontra realmente com ele no plano espiritual. E você se encontra com ele. Ai. Às vezes você... A Fátima. Fátima. Eu tive com meu pai uma experiência. Teve? Quem? A Suzana? Tive com meu pai. Meu pai morreu já faz mais de 30 anos, mas no dia que ele morreu, à noite ele veio falar comigo, porque estava numa luz muito bonita, e ele veio pedir para eu cuidar da minha mãe e da minha irmã, que quando eu levantei mesmo da cama, aquela luz foi embora. E eu sonhava sempre com ele, sempre eu sonhei com ele, né? Sim. Aí depois desse dia do meu pai, então depois eu já não sonhei tanto mais. Aí eu falei, mãe, meu pai agora ele tá bem, agora ele foi. E ele estava bem mesmo. Às vezes você se encontra e você não lembra. Pode ter isso. E você não lembra. Por quê? Porque não é necessário você lembrar. Porque aquela ação que você tem que ter, do encontro que você teve, você vai ter durante o dia, você vai ter como uma intuição. E às vezes não como uma lembrança. Por exemplo, eu não tenho... Eu sonho, eu sei que eu me desdobro sempre. Na verdade, eu peço para me desdobrar para trabalhar no plano espiritual. Porque eu peço isso. Que é legal a gente pedir isso também, para você ser útil enquanto você dorme, né? Porque você também trabalha. Então, às vezes eu vou e eu não me lembro, mas eu sei que eu fui. Eu sei porque eu acredito nisso, né? E às vezes eu sonho com meus pais, que já morreram também. Ou seja, né? Então, esse encontro, Neuza, é frequente. Essas questões que às vezes a gente não consegue compreender, porque a gente é criança ainda no processo evolutivo para conseguir entender. Agora, não é necessário só cientistas, porque você precisa ter um conjunto de pessoas para poder entender. E as verdades, os cientistas não são todos, mas alguns são muito lógicos. E não é só por aí que você tem que ver. Você tem que ter um entendimento também, né? Então, a necessidade de se ter a comprovação, eu acho que não existe mais, porque a gente sabe que, a partir do momento que eu percebo as intuições que eu tenho, nos sonhos, as comunicações que eu recebo, eu já não preciso mais ter nenhuma comprovação científica, porque para mim já é o suficiente, né? Então, os esclarecimentos que tem nos livros da codificação são respostas que vão atender às nossas dificuldades, às nossas aflições do dia a dia, né? Mas ainda muita gente questiona o espiritismo, e está aí para quem quiser questionar. Aliás, a gente quer que questione, porque a partir do momento que a pessoa questiona, a pessoa vai se inteirar mais. E aí, se inteirando mais, ela vai buscar aquilo que a gente já sabe. Amiga, tá? Gente, a gente tem que terminar, porque eu estou com a espiritualidade. Tá bom? A Maria Helena agora vai fazer as vibrações e a prece final. A gente coloca que se alguém tiver alguma pessoa que esteja passando por alguma dificuldade, nesse momento das vibrações, a gente pode colocar a pessoa, dar o nome completo e a gente faz uma vibração positiva. Tá Ou bom? se não, pense nessa pessoa com muita fé, com muito amor. Vamos desligar nosso som. Então, vamos lá. Fechando nossos olhos, elevando os nossos pensamentos em Deus, em Jesus, pedindo permissão a Jesus para que a gente emane os nossos melhores sentimentos
para o nosso planeta, para todos os povos dessas nações, em especial para o nosso país, o Brasil, para seus governantes, para as pessoas que se encontram desamparadas, aflitas, para as pessoas abandonadas, moradores de rua, em asilos, os idosos, as crianças, a juventude. Vibrar por todas as casas de oração, as casas espíritas, seus dirigentes, seus trabalhadores. Vibrar pelas pessoas que se encontram doentes, acamadas em leitos de hospitais ou em seus próprios lares. Vibrar pelos prisioneiros. Vibrar pelas pessoas que se encontram angustiadas, sem fé, sem esperança. Vibrar por todos nós, amigos, nossos inimigos, encarnados e desencarnados. E vamos também agradecer a Deus e a Jesus por mais essa tarde de grande aprendizado e que possamos aplicar esse aprendizado recebido hoje no nosso dia a dia e que esse aprendizado nos faça evoluir, que nos faça tornarmos pessoas melhores hoje do que fomos ontem e que seremos amanhã. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa tarde, gente. Deixa eu falar que agora nós vamos ter o questionário, né? A gente vai passar a aula em PDF, né? Pela falha aí nossa. E vou passar a gravação também, que eu acho que... Também, esse finalzinho também deu para gravar, então a gente vai passar também. E o questionário, tá? Quem tiver dúvida para responder o questionário, vai no PowerPoint que está tudo lá. Não foi nada que tenha tirado sem ter passado, tá? E é simples para responder. Clica no link, vai aparecer questionário, coloca o e-mail de vocês, coloca o nome completo e começa a assinalar as questões. É só múltipla escolha. Depois, embaixo, tem o enviar. Aperta em enviar, vocês vão receber uma resposta de confirmação de que foi enviado, tá? Qualquer coisa, vocês mandem uma mensagem que a gente vai deixar ainda o grupo aberto para essas questões. Tá bom? Tá bom. Tá bom? Muito obrigada. Boa tarde para vocês. Boa tarde, gente. Boa semana. Boa tarde. Boa semana. Boa tarde, obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, gente.